Bom dia, meus amores! Olha nós aqui de novo juntinhos para mais uma aula. E hoje, aula de história, e nós vamos falar de município. O que é município? O que compreende-se por município? Você pode até estar imaginando, e essa parafernália toda aqui, eu tenho aqui um monte de grãos, tenho vários grãos, tenho aqui o meu vaqueirinho afamado, exatamente, porque quando a gente fala em município, o comum é que todos pensem primeiramente em cidade. Município, cidade, município, cidade. E o município não é só a cidade. O município é também a cidade. Olha, o município, ele é todo um espaço federativo, um espaço constituído. Não existe um só, terão vários. Esses municípios, eles terão limites entre si, exatamente porque eles estão limitados dentro daquele espaço que é particular deles. E esses municípios, eles são divididos em cidade e campo. E o campo é a maior parte do município. A parte mais extensa dos municípios é o campo. E o campo ele tem uma força motora que para o município que é muito importante. O campo ele é um grande produtor de muitas coisas que o município vai fornecer para outros municípios. Então, o trabalho do homem do campo, das pessoas que vivem no campo, das pessoas que vivem no interior, é de uma importância absurda para qualquer município. E geralmente a gente pensa sempre na cidade. E por que pensamos sempre na cidade? Primeiro, porque a cidade ela é a sede do governo, porque o município ele precisa disso, ele precisa de ter regras, ele precisa de ter poderes constituídos. E esses poderes constituídos se instalam na cidade, que é a sede dos poderes mesmo, é a sede do governo, é onde fica a Câmara Municipal, é onde vai ficar todos os serviços essenciais do município, ficam lá na cidade. E aí a gente acaba esquecendo esta força motora que a zona rural, que o homem do campo, que a parte é, subsequente do município da cidade, tem para oferecer ao município. Aí, no material de vocês vão poder analisar imagens da cidade e vão poder analisar imagens do campo. Quando a gente fala cidade e campo, a gente pode utilizar um termo mais formal, como zona urbana e zona rural. A zona urbana vai constituir toda a parte de cidade e a zona rural toda a parte de campo. E há uma diferença imensa entre as duas. Há uma diferença imensa, apesar da importância ser a mesma, há uma diferença gigantesca entre a zona rural e a zona urbana. E hoje a gente vai se aprofundar mais na zona rural. Então vamos lá. Zona rural é campo. Deixa eu botar meu chapéu. Pronto. Então, zona rural é campo. A zona rural ela é um espaço muito mais amplo do que a cidade, que é a zona urbana. A zona rural ela é constituída por pessoas que fazem um trabalho mais braçal, fazem um trabalho mais rústico. A zona rural tem, de uma certa forma, uma tecnologia um pouco menos usada do que acontece na cidade, porque a cidade tudo é tecnologia na cidade. E na zona rural nem tudo depende exclusivamente da tecnologia. A zona rural é muito mais tranquila do que a cidade. A zona rural é muito mais silenciosa do que a cidade. As pessoas da zona rural têm menos preocupação do que as pessoas da cidade. A violência na zona rural é muito menor do que a da cidade. A zona rural, o trabalho da zona rural basicamente serve para alimentar a cidade, porque lá na zona rural vai se produzir grãos, vai se produzir animais, vai se produzir carne, vai se produzir derivados do leite, tudo isso vai vir da zona rural. A zona rural, ela tem um ar muito mais puro do que o da cidade,
Então, essas características típicas da zona rural são importantes, muito importantes, porque quando a cidade necessita dessa força motora, ela vem toda lá da zona rural. Porém, a zona rural, com o passar do tempo, começou a ir se deslocando muito mais, porque antes a zona rural era muito mais populosa do que a zona urbana, exatamente porque era na zona rural onde tinha mais trabalho, onde tinha mais qualidade de vida. E aí, com o decorrer do tempo, começou a ir surgindo fábricas, empregos que não exigiam tanto a força braçal, a própria questão da educação, de uma melhor saúde, e as pessoas começaram a migrar da zona rural para a zona urbana, para as cidades. E a zona rural foi ficando, talvez por isso a gente tenha sempre essa consciência de quando falar em município, vir logo a cidade na cabeça e não a zona rural. Mas nos dias atuais, muita coisa mudou, exatamente por tudo que eu acabei de dizer que a zona rural tem de bom para oferecer. Então, as pessoas que preferem tranquilidade, as pessoas que preferem uma vida mais sossegada, estão preferindo ir para a zona rural. E a zona rural também está se modernizando. As indústrias, as empresas, os sítios que criam animais, que produzem sementes, que plantam, enfim, os agropecuaristas, eles se modernizaram, com o tempo também eles se modernizaram, e também na zona rural está começando a gerar uma quantidade de emprego que surpreende. Então, falar de município não é só cidade. Zona rural também é município, zona rural também é importante, zona rural tem uma força motora muito importante para que a cidade também dê os seus passos rumo ao progresso. Meus amores, por hoje é só. Na próxima aula a gente vai se aprofundar um pouquinho mais no que acontece na zona rural e conhecer os serviços que a cidade oferece, tanto serviços essenciais como como opções de lazer, enfim, e até as contradições das cidades grandes. Um grande abraço e até a próxima aula!